Meus amados irmãos e irmãs, querido seminarista Daigo, Coroinha, irmãs da Arca de Maria, comunidade Rosa Mística, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube, estamos iniciando aí. Fizemos uma campanha para chegar às 1000 inscrições e depois tem uma avaliação do YouTube e aí uma liberação para a transmissão através do celular. O computador já poderia, mas para o celular foi liberado agora esta semana e hoje, primeira transmissão no YouTube. Meus amados, primeira leitura de hoje, resumindo, fala desse Deus que vê para além das aparências. Interessante que aquilo que deu tanto trabalho a São Paulo, judaizantes, ainda existem certos resquícios na igreja do nosso tempo. As pessoas acreditam que ser católico é cumprir regrinhas. As pessoas pensam que ser católico é você viver um legalismo, a lei pela lei, o cumprimento daquilo que é a palavra, a verdade, mas apenas no aspecto exterior. Tem pessoas que pensam que se estão bem diante dos homens, ou seja, se recebem a avaliação positiva dos homens, né, considerado um homem bom, uma mulher virtuosa, na ótica humana, já dá por satisfeito. Só que o principal interessado na nossa vida é Deus. E Deus, ele vê para além das aparências, das práticas exteriores de piedade, né? Vide a oração que Jesus, o ensinamento de Jesus sobre a oração, sobre o jejum, sobre a esmola. Então nós devemos tomar cuidado e descobrir o que agrada a Deus. A primeira leitura fala o que agrada ao Senhor. Procurar e corrigir aquilo que não está de acordo na sua vida diante de Deus e não diante dos homens. Não fique tão preocupado com o julgamento dos homens, mas sim o juízo de Deus, porque no final de tudo, né, e aí nós reportamos a uma santinha, Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer que no final de tudo é só você e Deus. Que adianta agradar aos homens e não agradar a Deus? Então esse é um primeiro momento desta pregação, a partir do texto que a liturgia nos propõe, o Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Salmo 49 já faz uma indicação para o Salmo 1, que ali apresenta os dois caminhos, o caminho do justo e do ímpio, e as consequências dessas escolhas. Quem vive uma vida reta é como uma árvore plantada à beira, né, de um rio, dá seu fruto no tempo certo, suas folhas jamais vão murchar, né? Tudo que empreende prospera. Por outro lado, a vida do ímpio é como a palha que o vento leva, né? Então, assim, é necessário uma escolha, e a escolha que nós fazemos sempre é uma escolha por Deus, a opção fundamental da nossa vida, até porque Deus é o fim último da nossa existência. E aí chegamos ao Evangelho de hoje, que faz relação, tem uma íntima relação com a liturgia de sábado, São Bento, né? São Bento, pegando uma máxima de São Cipriano: nada antepor a Cristo, nada colocar em primeiro lugar, nada, em primeiro lugar sempre Cristo. Por isso Jesus vai dizer: quem ama mais o seu pai do que a mim, mais a sua mãe, o seu filho, os seus bens, não é digno de mim. Porque nós devemos ter sempre diante dos olhos a meta, que é Cristo. Procurar viver uma vida pautada nele, o Evangelho de ontem. O terreno do nosso coração, qual é a disposição do nosso coração para viver em Deus? Hoje, a igreja celebra, e aqui uma memória facultativa, celebramos a liturgia,
a Nossa Senhora, e aqui sob o título Nossa Senhora da Rosa Mística. Nossa Senhora Rosa Mística é um título da Virgem Maria. Trata-se de uma revelação, e por isso não é dogma de fé, e a igreja ainda está aí avaliando, né? Estamos aí em processo, diferente de Fátima, Lourdes. Nossa Senhora Rosa Mística ainda está em caminho, a igreja está discernindo, né? Mas nós ficamos com a mensagem que reporta a mensagem de Fátima, né? 30 anos depois da aparição de Fátima, Nossa Senhora aparece a uma enfermeira italiana chamada Pierina Gili em 1947 no hospital de Montechiari. Então Nossa Senhora se revela a esta mulher que se encontrava em oração, mulher muito piedosa, Pierina Gili, e posteriormente esta vai descrever a sua visão, e o mundo toma conhecimento desse novo título de Nossa Senhora, Nossa Senhora Rosa Mística. Nossa Senhora, nesta aparição, primeiramente ela aparece com 3 espadas em seu peito. Poderíamos imaginar Nossa Senhora das Dores, mas numa segunda aparição, no lugar dessas espadas, aparecem 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma dourada. E depois temos aí uma teologia, uma explicação, e Nossa Senhora traz um pedido para que nós rezemos pelos sacerdotes, pela vida consagrada. Então a primeira rosa, rosa branca, que é um convite para que nós nos abramos ao espírito de oração. A espada que estava no lugar desta rosa traz o sentido da diminuição das vocações. O nosso antigo seminário era dedicado a Nossa Senhora Rosa Mística, agora o novo, a Imaculada, é a mesma Virgem Maria, mas Nossa Senhora ela tem esse cuidado com as vocações. Nossa Senhora cuida do Daico, cuida do Paulo Sérgio, né? Também dos sacerdotes, das religiosas. Não que Nossa Senhora nessa aparição não se preocupe com os leigos, claro que se preocupa, ela é mãe de todos, mas ela traz uma preocupação urgente. E quando ela aparece, é uma mensagem que causa um certo terror naquele momento, mas também ao mesmo tempo não havia essa preocupação, porque até então tudo estava tranquilo. Mas Nossa Senhora já, de uma maneira profeticamente, anunciava algo que aconteceria depois de um tempo, 20 anos depois. De uma vez só, 17.000 sacerdotes deixam o ministério. Mais de 30.000 religiosos e religiosas deixam a vida consagrada. Então, a primeira espada é este abandono da vocação. Temos aqui o Daico. Quantos seminaristas que entram no seminário convictos de sua vocação, têm um chamado, os dons, o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, se Deus chama, ele não volta atrás. A vocação, ela é intransferível, não tem como passar para outra pessoa, cada um tem a sua vocação. E quantos jovens seminaristas que entraram bem dispostos no seminário, e aí, como um terreno que deve ser cuidado, muitos descuidaram. O principal protagonista, junto com o Espírito Santo, claro, da vocação é a própria pessoa, né? O cuidado da sua vocação, né? O padre, quando olha para o Daico, não estou expondo o Daico, estou aqui apenas fazendo uma referência a este que hoje aqui representa todo o nosso seminário, né? É uma alegria, o padre, ele sabe o carinho que o padre tem para com o seminário. Então nós rezamos para que estes jovens que entraram no seminário possam ser assistidos pela graça, mas também possam cooperar com a graça. Não adianta termos um Deus que quer cuidar, se ao mesmo tempo eu não quero ser cuidado. E assim também se aplica a vida consagrada, religiosa, né? Não adianta receber o chamado de Deus e a alegria do chamado, como o terreno
que Jesus vai dizer entre as pedras, acolhe a palavra com alegria, a vocação com alegria, e depois vai desanimando, por quê? Não cria raízes em Deus. E aí vem o vento da provação e arrasta para longe de Deus. Então a preocupação maternal da Virgem é a diminuição das vocações. Muitos sacerdotes deixando o ministério. Naquele tempo, Nossa Senhora já alertava. E aqui, puxando um parênteses, nós podemos, nós vamos chegar mais para frente, deixa eu continuar. Então Nossa Senhora, ela tem essa preocupação, porque muitos soldados de Cristo estavam desertando. O que é desertar? Você vai para um combate e por covardia foge. Muitas pessoas que vão para a guerra e quando a coisa aperta, fogem. Então isso é desertar. E na oração, o prefácio que rezamos esses dias para os santos diz que Deus ele nos propõe um certame, um combate, e nós não podemos fugir desse combate. O certame que nos é proposto por Deus: combater o bom combate, completar a corrida, guardar a fé. Quem são esses? Diz o Apocalipse: aqueles que vieram da grande tribulação. Quantos homens e mulheres que hoje estão coroados no céu porque escolheram permanecer fiéis ao Senhor. E quantos são aqueles que poderiam estar coroados no céu, mas desistiram da sua vocação? Não, como diz nosso querido Monsenhor Jonas, aguenta firme, não aguentaram firme, desistiram. Por quê? Porque não criaram raízes em Deus. Então, o Espírito Santo, esse mestre interior, é o grande pedagogo, é o grande formador, mas também é necessária a correspondência nossa. Como diz São Tomás de Aquino, a graça supõe uma natureza que corresponda. Então Nossa Senhora pede à igreja, principalmente aos leigos, do povo de Deus, e que o povo de Deus somos todos nós, o povo de Deus, os leigos são a maior parte. Então, um grande exército de oração pelos padres, pelos consagrados religiosos e religiosas, para que não venham a abandonar a sua própria vocação. O padre dizia dos seminaristas, mas quantos também homens e mulheres da vida religiosa consagrada, que começaram bem, felizes, motivados, animados, mas porque não cuidaram uma vida de oração, uma vida ascética, uma vida comprometida, e os brilhos do mundo começam aí a aparecer, e a pessoa começa a pôr dúvida sobre a sua própria vocação. Antes não tinha dúvida e agora começa a ter dúvidas. Então Nossa Senhora pede que nós rezemos pelas vocações. A segunda rosa vermelha também, uma espada, porque Nossa Senhora vai dizer, e olha a mensagem: muitos sacerdotes e religiosos e religiosas que estavam vivendo no pecado, por que não dizer estão, e aí a necessidade da oração hoje, comungam em pecado mortal. Isso é uma espada no coração da Virgem Maria. Então, os pecados cometidos pelos religiosos, monges, monjas e padres, é a segunda espada. E Nossa Senhora, se primeiro um espírito de oração ela nos convidava, agora há um espírito de expiação e sacrifício. Cristãos leigos participando da missa, fazendo comunhões reparadoras, assim como a queixa de Jesus a Santa Margarida Maria, o que mais fere o meu coração, a tibieza, a frouxidão espiritual, a ingratidão dos homens, principalmente aqueles que me são caros, que foram consagrados a mim. Então, a urgência de rezar e expiar para que esses corações, essas almas se convertam. Quantos padres, e aqui o padre fala no sentido amplo, também englobando os seminaristas, religiosos, religiosas, que comungam em pecado mortal. Comungar em pecado mortal é sacrilégio, é uma ofensa gravíssima ao coração de Deus. Não só os padres e religiosos, todo fiel leigo, não podemos comungar em pecado mortal. Por isso existe o sacramento da confissão.
E aí o padre entra com a reflexão que ia trazer antes, mas preferi deixar para agora. Aí nós podemos, né? E aí aquele que é leigo pode dizer: ah, tá vendo? Nossa Senhora está denunciando o crime desses padres, dessas freiras. Não, meu amado, a mensagem é outra. Nossa Senhora está preocupada porque esses padres religiosos e religiosas no combate, eles estão no fronte de batalha, estão na frente. E o demônio, ele vai tentar mais a quem? A esses. Porque são esses sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados, que estão lutando por você. Então, a coisa aqui muda. Eu vou rezar por esses porque esses estão sendo muito tentados, né? Hoje pela manhã eu ouvia um sacerdote dizendo como nesse tempo os padres e seminaristas têm sido tentados, né? Tivemos aí agora o Renasce, retiro para seminaristas, foi virtual, mas profundo. Seminaristas e padres que neste tempo estão passando por fortes e grandes tentações. E nós devemos rezar por eles, para que não venham cair no combate. E por que eu vou rezar? Porque estes, os padres religiosos, religiosas, eles estão na frente do combate, estão lutando por mim. Muitos fiéis leigos estão sendo sustentados pela oração de muitas irmãs consagradas. Muitos leigos hoje não estão caindo na infidelidade do matrimônio, numa vida desregrada, porque estão sendo sustentados pelas missas que são oferecidas. O padre, ele não é padre para si, ele é padre para o povo. Ele consagrou a sua vida para os homens e mulheres do seu tempo, ele gasta a sua vida. Então nada mais justo aqui, uma questão de justiça, de que esses irmãos sustentem como Ur e Arão sustentavam Moisés na oração. Enquanto o padre está com Moisés com os braços erguidos ao céu, o povo lá embaixo está vencendo Amaleque, que é a personificação do mal, está vencendo os amalecitas. Ou também, eu ouvia hoje pela manhã a pregação de um sacerdote, assim também como Noé, que se embriagou com o vinho e se despiu, e um de seus filhos começou a zombar dele, porque viu a sua nudez, e os outros 2 filhos o cobriram, protegendo pudor, protegendo seu pai, não zombaram. Assim também devemos ser nós, cristãos católicos. Quando vemos uma ferida na igreja, um sacerdote que caiu por fraqueza, um religioso, uma religiosa, nós devemos cobrir e não sair aí gritando aos 4 ventos: herege, bem feito, né? Quantos católicos que numa queda de um sacerdote ou de uma religiosa, um religioso, comemoram. Que tristeza, meu Deus! Ao invés de cobrir com a caridade, com a oração, zombam. Bem feito. É isso mesmo, né? A gente costuma comparar os padres aos aviões, né? Só viram notícia quando caem. Mas quantos que estão aí voando e ninguém fala nada? O avião só vira notícia quando cai, mas o serviço que ele presta ninguém celebra. Os padres também são assim, estão trabalhando no anonimato, no silêncio. Se caiu, vira notícia. As religiosas, os religiosos, a mesma coisa. Então nós devemos rezar, acolher o pedido de Nossa Senhora, rosa mística. E a terceira cruz, e também a rosa dourada. E é muito triste aqui o que Nossa Senhora traz: a traição que os sacerdotes e religiosos cometiam contra Jesus e o ódio contra a igreja. E aqui Nossa Senhora compara essa traição à traição de Judas, porque muitos sacerdotes, religiosos, religiosas, eles deixam a igreja e depois se tornam inimigos da igreja. E nós devemos rezar para que esses corações se convertam. Como diz a palavra: eu não quero a morte do pecador, mas antes que se converta e viva.
Então, meus amados, e a terceira rosa, a rosa dourada, é o espírito de penitência que os cristãos devem ter para que esses males sejam superados. Então acredito que o Padre aqui em breves palavras conseguiu trazer esta mensagem tão cara da Virgem Maria. Cultivar uma vida de oração, rezando pelas vocações, pelo aumento e também pela santidade, porque nós não rezamos apenas pelo número, pedir ao Pai da Messe que envie operários, mas também operários santos, que queiram corresponder, que queiram gastar a sua vida. Também pela conversão daqueles que estão ofendendo a nosso Senhor, comungando em pecado. Não só o fato de comungar em pecado, mas que estão em pecado. Porque o que supõe, o que espera de um sacerdote, um religioso, uma religiosa que consagrou a sua vida a Deus, é que viva para Deus e não servindo ao pecado. Então nós devemos rezar e alcançar, não no julgamento, mas na misericórdia, para que esses se levantem, como nós rezamos na oração ao Sagrado Coração de Jesus, para que estes possam se erguer no estado lastimoso do pecado e voltar para Deus. E aí o espírito de expiação. Papa Francisco, não sei se hoje em dia é tanta fake news, mas tem uma imagem do Papa Francisco, não sei se é uma fala dele, mas se não for é bem aplicado a ele, né? Ele diz: a igreja não precisa de fofoca, a igreja precisa de oração. A vida de oração. Quantas vezes que nós nos insurgimos em juízes do outro, principalmente aqui, já que a temática hoje são padres, seminaristas, religiosos, religiosas que estão aí, né, no fronte, né? Nós logo emitimos juízos, né, e muitas vezes pejorativos, condenativos. Quanto tempo você passa diante do sacrário, de joelhos, rezando pela conversão do seminarista, do padre, do religioso, da religiosa? Uma vez, conversando com um sacerdote muito santo, ele dizia: nós não podemos emitir juízo de ninguém, mas se nós queremos falar, primeira coisa que eu devo fazer antes, me comprometer com a pessoa. Se eu me acho no direito de julgar, primeiro eu devo rezar por ela. Claro que o juízo pertence a Deus, mas para poder mostrar que se eu não me comprometo com ela, eu não tenho direito de dizer uma palavra. Julgar por julgar, cuidado, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Quantas vezes que nós nos insurgimos em juízes, nós julgamos, nós sabemos que o direito garante o direito à defesa. Quantas vezes que nós colocamos uma pessoa no tribunal, nós julgamos, condenamos, sem o direito da pessoa poder se defender. Quantas vezes? Mas nós não dobramos o nosso joelho e rezamos pela conversão dela. E aqui aplicamos em todas as vidas, não só na vida, no estado de vida consagrado religioso, mas para todo cristão. O juízo pertence a Deus. Rezemos, meus amados, acolhendo o grande convite da nossa Mãe Santíssima. Ela quer que nós tenhamos esse grande apreço, porque ela tem esse grande apreço para com os seminaristas, que são muito bem cuidados por Nossa Senhora, pelos sacerdotes. Quando o padre fala sacerdote, está falando sacerdotes e bispos. Também podemos aqui colocar os nossos queridos diáconos, né? Foram consagrados, e religiosos e religiosas. Que nós amemos, lutemos, incentivemos. Quantos são aqueles que se aproximam do seminarista e dizem: olha, estou contigo, estou rezando por você, está precisando de alguma coisa? Preciso da sua oração. Então reze, sustente os nossos seminaristas na oração, na amizade, na fraternidade. Se nós queremos uma igreja santa, o primeiro a lutar pela santidade sou eu, rezando pela conversão e santificação da minha igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.
seja louvado.